Olá, o meu nome é Macorati e nesta segunda videoaula sobre o acesso a dados usando o Adonet, eu vou mostrar como criar o código de acesso a dados no formulário. Apenas recapitulando o que fizemos na videoaula anterior, criamos o banco de dados, que eu chamei de estoque demo MDF, a tabela produtos, que possui 3 campos, código, nome e produto. Eu criei o meu formulário, que tem o layout aqui, onde eu vou exibir o código, o nome, o preço, e aqui um controle data grid view. E eu tenho um arquivo appconfig, a string de conexão foi criada no arquivo, e por enquanto eu tenho aqui o esqueleto da minha aplicação. Bom, apenas recordando, nessa videoaula eu vou mostrar como incluir o código para acessar dados usando Adonet e a linguagem Visual Basic, usando os eventos dos controles do formulário. Aqui eu vou usar em cada evento clique dos botões de comandos para exibir, incluir, alterar, excluir e deletar. Eu vou definir o código para efetuar cada uma das tarefas relativas às funcionalidades que eu desejo realizar no banco de dados. Bom, apenas para recordar, eu estou usando Adonet clássico e o modelo básico da Adonet, eu fiz um resumo aqui nessa figura, que nós vamos usar e que você deve sempre ter em mente é o seguinte: nós vamos usar o provedor correspondente ao banco de dados que desejamos acessar. No nosso caso, vai ser o SQL Client, porque eu estou usando o banco de dados SQL Server. Mas se eu estivesse usando um outro banco de dados, como o MySQL, eu teria que instalar um provedor disponibilizado pela MySQL, no caso agora a Sun, que comprou MySQL. Ou se eu estivesse usando o Microsoft Access, eu estaria usando o OLEDB. Então, através do provedor, geralmente as tarefas básicas que eu faço é a seguinte: eu abro a conexão com o banco de dados, defino a instrução SQL, que pode ser um select para selecionar dados, insert para inserir, update para atualizar e delete para excluir. Defino um objeto command. Se houver parâmetros, eu defino os parâmetros através dos objetos parameters, E no caso de um select, eu executo o comando e obtenho ou um dataset ou um data header através de um data adapter, Data adapter. No caso do insert, update e delete, como eu não tenho um retorno de registros, eles apenas estão atualizando o banco de dados, eu apenas obtenho o número de linhas afetadas. Mas basicamente é essa a sequência de operações que eu tenho que fazer. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa videoaula. Então vamos abrir aqui o nosso formulário do nosso projeto e vamos exibir o código. Note que ele está vazio. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o provedor que eu vou usar aqui na minha aplicação. Então, eu tenho que usar um import, declarar um imports aqui. Então, eu vou dar um imports system data e eu vou usar o SQL Client. Se eu estivesse acessando o Microsoft Access, eu poderia usar o OLEDB. Ou poderia usar o ODBC para acessar também outros bancos de dados. Mas é recomendável você usar o provedor fornecido pelo fabricante. No caso aqui nós vamos usar o SQL Client, que é um provedor otimizado para acesso a SQL Server. Bom, como eu vou trabalhar com objetos de acesso a dados, como dataset, eu preciso também ter acesso
a esses objetos. Então, ó, eu uso o import no namespace system data. Ó, aqui eu tenho acesso a data relation, data coluna, data row, né? Dataset e assim por diante. Opa. Então vamos deixar também esse import definido. Bom, com isso eu já tenho acesso às classes dos provedores de acesso a dados. Vamos então codificar a primeira funcionalidade, que é exibir dados. Então eu vou clicar no botão exibir, no evento clique do botão exibir, eu tenho que efetuar a operação. Mas antes disso eu preciso fazer o seguinte. Como eu vou estar usando uma conexão com banco de dados, a primeira preocupação minha é definir a string de conexão. Lembre-se que a string de conexão ela já foi criada aqui, ó, no meu arquivo appconfig. Então eu vou usar. Aqui que está, olha, definida a string de conexão. Então ele criou com o nome padrão aqui, ó, que eu vou simplificar para tornar mais fácil. Então eu vou colocar stock connection string como o nome da string de conexão que está armazenado. A string de conexão é essa aqui, ó, data source, SQL Express. Tá, ele está usando um arquivo, né, stock demo que está na pasta local da aplicação. Então, ó, o nome aqui da string de conexão vai ser stock connection string. Então, como que eu faço para acessar essa string de conexão? Bom, existe uma classe chamada Configuration Manager que permite acessar seções do arquivo de configuração. Para isso, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que usar um import system configuration e, além disso, eu tenho que vir em project add reference. Eu tenho que incluir uma referência ao System Configuration no meu projeto. Senão, eu não vou conseguir efetuar. Então, olha, aqui, ó, .NET, que é uma classe .NET, eu vou aqui em System, né? Ó, System, opa, Configuration, vou dar um OK. Pronto. Com isso, eu já tenho acesso à classe Configuration Manager. Então, o que eu vou fazer? A string de conexão ela deve ser visível em todo o meu formulário. Então, eu posso usar um evento load aqui do formulário, né? Então, para mim selecionar um evento, formulário, eu vou em Events e eu vou aqui, ó. Vamos lá, evento load. No evento load, eu vou fazer o seguinte. Antes disso, eu vou definir, né, uma variável str com que representa a string de conexão como do tipo string, que inicialmente vai estar vazia. Tá? Por que eu defini essa variável aqui, ó, no início do meu formulário? Porque dessa forma ela fica visível para todos os eventos do meu formulário, certo? E aqui no load, o que eu faço? Eu vou obter, vou atribuir um valor a ela. Note que ela está visível aqui, né? Então eu vou usar a classe Configuration Manager, ó, Connection String. Qual Connection String eu quero obter? É aquela que eu forneci o nome. Eu vou copiar aqui para não haver problema de eu errar a conexão. Então, vou copiar, né? E vou definir o nome da string de conexão no arquivo appconfig. Pronto. Então, toda vez que o formulário for carregado, eu vou ter
o acesso ao arquivo de configuração, onde eu vou obter string de conexão que vai ser atribuída a essa variável e ela está sendo visível em todo o formulário. Pronto, então eu já tenho a string de conexão definida. Uma coisa muito importante antes de você iniciar é o seguinte, eu tenho que falar aqui, senão muita gente às vezes reclama assim, olha, eu criei uma aplicação aqui, eu salvo os dados, não acontece erro nenhum, mas quando eu fecho a aplicação, abro novamente, os dados se perderam. É o seguinte, quando você cria um banco de dados e copia ele para o seu projeto, essa propriedade aqui, ó, copy to output directory, está sempre copy always. Isso significa o seguinte, que na verdade, toda vez que você rodar a aplicação, ele vai pegar uma cópia do seu banco de dados e vai colocar no diretório de saída. Então, se você atualiza, tá? A hora que você fecha a aplicação, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o banco de dados original, vai copiar no seu diretório de saída e ele vai estar vazio e vai sobrepor as suas modificações. Então, para evitar isso, uma forma é você alterar esse copy always, tá? Vou colocar aqui copy if newer, certo? Isso minimiza esse problema, tá? Então agora vamos voltar aqui, tá? Se eu deixasse copy always, toda vez que eu fechasse e abrisse a aplicação, os dados, as alterações feitas, elas iriam ser perdidas, né? Por causa desse problema. Então, vamos exibir dados, a rotina para exibir dados. Eu poderia codificar diretamente aqui, ó, a rotina para exibir. Mas como eu pretendo usar essa rotina em mais de um lugar, por exemplo, quando ele carregar, eu posso fazer assim, ó. Eu posso obter string e mandar ele exibir. Então, ó, eu vou criar aqui, ó, um método chamado exibir produtos. Então, ó, ele está reclamando aqui porque ele fala que ele não foi declarado porque eu não defini um método. E aqui também, toda vez que eu clicar no evento click, eu vou chamar o mesmo método, tá? Eu estou criando aqui uma rotina. Então, eu vou aqui criar uma rotina chamada, né, exibir produtos. Private sub, uma rotina. Pronto. Então, note que agora eu não tenho mais os erros, né? Eu já defini pelo menos o arcabouço aqui da minha rotina. Então, nessa rotina, o que eu vou fazer? Eu vou ter que acessar o banco de dados, né? Dar um select na base usando o SQL. Vou criar um command, né? Vamos voltar aqui, ó. Eu vou definir uma connection. Eu vou definir uma instrução SQL que vai ser select na base de produtos. Certo? Eu vou definir um command. Depois eu vou definir um data adapter, né? Aqui ele não vai ter nenhum parâmetro, tá? E depois o que eu vou fazer? Eu vou, através do data adapter, eu vou preencher um dataset e retornar um dataset, certo? No caso aqui, eu não vou retornar nada, que eu já vou preencher e exibir os dados no grid view. Então vamos ver como que fica isso no código. Então olha lá, vou criar a conexão. Então, ó, din com as SQL connection. Então, eu vou criar uma nova SQL connection. Tá. Mas se eu colocar aqui, ó, você percebe que ele está exigindo que informa a string de conexão. A string de conexão eu obtive aqui, ó, né? Então eu posso definir essa string de conexão. Bom, a string de conexão foi definida. Então, o que eu vou fazer? Eu agora vou definir um comando, uma função SQL, o adapter, certo? E vou abrir a conexão. Eu poderia fazer isso sem fazer nenhum tratamento de erros, mas a recomendação é que sempre você trate possíveis erros, porque eles sempre vão ocorrer. Então, como que eu trato o erro na plataforma .NET? Eu tenho o bloco try-catch.
Se eu digitar, ele já vai criar a estrutura para mim. Então, olha, dentro do try eu coloco aquilo que eu quero executar. Se der erro, eu apanho aqui, dou um catch aqui no erro e exibo uma mensagem de erro, certo? Então vamos lá, o que eu quero fazer? Eu vou criar um comando. Um objeto do tipo SQL command. E aqui eu vou definir o comando. O comando eu vou dar um select, né? Asterisco. Vamos ver aqui a tabela. A tabela chama produtos, né? Então, produtos. E note que eu forneci o texto do comando SQL. Agora falta o que? A conexão. Sobre qual conexão? É aquela que eu criei, né? Aqui em cima, tá? Não vai confundir com a string de conexão. É com o objeto connection. Pronto. Agora eu vou criar o data adapter. De DA SQL data adapter. É igual new SQL data adapter. Agora eu vou selecionar o comando do data adapter, né? Vou dar um select command. Qual que vai ser o comando? Vai ser aquele que eu defini. Comando definido aqui. Bom, agora eu vou definir o dataset. Uma variável do tipo dataset. E eu vou preencher esse dataset. Ó. DA, uso o método fill do data adapter. Preenchi o dataset. O dataset, o que é o dataset? O dataset ele é uma representação em memória do banco de dados, certo? Então, eu vou ter aqui uma tabela que vai ser o resultado desse select, vai estar no meu dataset, certo? E como eu não tenho mais nada, eu só vou ter uma tabela aqui, então vai ser sempre a primeira tabela. Então o que eu vou fazer? Eu já posso exibir aqui no Grid View, né? Ó, o nome do Grid View é GDV Produtos, né? Então eu já posso fazer GDV Produtos, Data Source, qual é a fonte de dado dele? Ó, é o meu dataset que eu preenchi, o que? A primeira tabela. Certo? Então, criei a conexão, defini o command com a instrução SQL e a conexão que eu estou usando, defini o adapter, tá? O comando que eu executei, que eu vou executar no adapter, defini o dataset, preenchi o dataset através do adapter. O adapter aqui, o data adapter, ele funciona como uma ponte, né? Preenchi e no dataset eu vou ter a minha tabela em memória. Então eu poderia ter colocado um nome aqui da tabela do dataset, mas como só tem uma tabela, eu vou pegar a primeira tabela, né, que é o table 0. Bom, aqui se houver algum erro, o que eu vou fazer? Eu vou exibir uma mensagem de erro, né? Eu vou colocar um bem simples aqui, ó. Erro. Aí eu obtenho coisa e vou colocar um message. Certo? Bom. E a minha conexão? Ó, a prática diz que toda conexão que for deve ser fechada. Então eu vou aproveitar aqui o recurso do try-catch e vou usar o bloco finally. E aqui no bloco finally eu vou fechar a conexão. Pronto. O que esse bloco finally faz? O bloco finally ele sempre vai ser executado. Então dentro do try-catch vai acontecer o seguinte: eu vou tentar executar isso. Se der erro, ele cai aqui e vem aqui e fecha. Sempre. Se executou com sucesso,
ele vem aqui e fecha. Se deu erro, ele vem aqui, fecha e mostra a mensagem. Ou seja, isso sempre vai ser executado. Ou seja, é uma garantia que a minha conexão sempre vai ser fechada. Então, uma boa prática de programação para bancos de dados, como eles consomem muito recurso, é abrir o mais tarde possível e fechar o mais rápido possível, certo? Então aqui deixo salvar, né? Então eu já tenho a minha rotina exibir produto, que está sendo chamado aqui pelo clique do botão, toda vez que eu clicar aqui, ó, e no evento load. Então, quando eu carregar o formulário, ele vai exibir. Tá? Vamos ver os dados que nós temos aqui. Vou dar aqui em table, da show table data. Ó, eu só tenho um dado, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos executar e ver se a nossa rotina está funcionando. Então, ele deu um erro lá. Vamos ver. É o seguinte, vamos voltar aqui no código, vamos ver aqui, ó. Eu coloquei select asterisco produto, só que ficou faltando uma cláusula SQL aqui, que é from, né? A cláusula SQL é select asterisco from produtos. Vou selecionar todos os dados a partir da tabela produtos. Agora vamos executar novamente. Pronto. No evento load, ele carregou aqui meus dados e exibiu no grid view. Ok? Bem, então vamos agora continuar a implementar as demais funcionalidades, né? Vamos parar a aplicação. Então vamos no evento clique do botão incluir. Aqui eu vou usar a mesma estrutura, tá? Só não vou ter um dataset aqui porque eu não vou retornar nada. A inclusão eu vou incluir um dado na tabela e pronto. Vou dar um insert, então não preciso retornar nada. Então não preciso de dataset, né? Então eu vou copiar a estrutura aqui para ficar mais fácil, ganhar tempo, né? Então eu venho aqui, certo? Não vou precisar dessa parte aqui, porque eu não vou exibir nada no grid view, né? Então, ó, eu vou definir a conexão. Então, uma maneira mais elegante de fazer isso seria eu fazer assim, né? E aqui, ó, certo? Então, olha, aqui o que vai mudar? Vamos aqui. Então, vai mudar o comando, né? Que aqui eu não vou selecionar, aqui eu vou incluir. Então, o adapter também não vou precisar. Então, ó, a conexão eu vou precisar obter uma nova conexão. Um comando eu vou precisar definir, né? Uma instrução SQL que usa um objeto command. Essa instrução SQL vai ser a instrução insert into. Insert into aonde? Produtos, certo? O que eu vou inserir? O nome e o preço. Veja aqui. E o código? Lembre-se que quando eu defini essa tabela, o código eu defini como um campo do tipo identidade. Ou seja, ele é auto-incremento, né? Ele é incrementado automaticamente. Então, a inclusão dele é feita automaticamente pelo gerenciador de banco de dados. Então, eu só vou informar o nome e o preço, certo? E os valores eu vou usar parâmetros. Nome, vou usar o mesmo nome dos campos para facilitar. Eu poderia usar qualquer outro nome, certo? Certo?
aqui, ó, eu poderia fazer assim. Eu estou definindo diretamente aqui, mas o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim, ó. Dim SQL as string igual. Venho aqui, fica mais elegante, né? Eu defino uma string e aqui, ó, no command, quando eu crio o comando, eu já passo para ele, né? Então eu vou usar assim, eu poderia usar da outra maneira como usei no select, tá? Então, ó, insert into produtos, nome, preço, os valores são parâmetros que eu vou passar, certo? Então esses parâmetros eu preciso informar. Lembre-se aqui do nosso esquema. Então eu vou definir a conexão, né? A instrução SQL, o comando, agora eu tenho parâmetros. Por quê? Porque eu preciso passar os valores do nome e do preço que eu quero inserir, certo? Então, olha, para isso eu vou usar a propriedade parameters. Então, aqui eu vou dar um add with value. Então, o primeiro parâmetro é o nome. E esse parâmetro, qual é o valor dele? O valor dele está vindo da caixa de texto nome, certo? Vou copiar aqui porque eu vou repetir isso aqui para o outro parâmetro. Só que ele vai ser aqui preço e a caixa de nome vai ser, a caixa de texto vai ser preço. Certo? Feito isso, eu vou abrir a conexão e eu vou executar o comando. Como eu não quero eu não preciso de obter nenhum retorno, só o número de linhas afetado, eu vou dar um execute no query, né? E aqui continua a mensagem de erro se houver algum erro e vou fechar a conexão. Pronto. Muito simples, não é? Então, dessa forma, eu já tenho aqui minha rotina para incluir. Vamos testar? Então, olha aqui, ó. Está o meu formulário. Eu vou informar o nome. Lembre-se que o código eu não preciso informar. Vamos ver se funciona, né? Por quê? Porque eu defini, quando eu criei meu banco de dados, eu defini o campo código como chave primária do tipo identidade, ou seja, uma auto-incremental que é gerenciada pelo banco de dados. Se eu não tivesse feito isso, eu teria que atribuir o código ali, ok? Então vamos lá. Caderno, vamos incluir aqui borracha 1.03. Então se tiver tudo ok, a hora que eu clicar aqui em incluir, será que incluiu? Então vamos clicar em exibir. Pronto, ele me exibiu o valor que foi incluído, certo? Então a rotina está funcionando. Beleza, então vamos partir para a próxima. Vamos então agora para alterar registro. Então, alterar registro, eu vou aproveitar o código aqui porque vai ser muito parecido aqui. Então, o que vai mudar aqui? Bom, eu vou obter a conexão. Bom, aqui eu já sei que isso aqui vai ter que ser diferente, né? Então, a rotina de alterar, ela usa a instrução SQL update. Eu vou dar um update, a tabela produtos. O que eu vou alterar? Eu vou alterar o nome e o preço. O código eu não posso alterar, porque ele é gerenciado pelo banco de dados, certo? Então, vamos lá. O nome, o novo valor que eu quiser alterar, e o preço, o novo valor. Estou usando parâmetros novamente, certo? Só que, ó, do jeito que está aqui, se eu dar um update produto set nome igual nome, ele vai atualizar todos os registros. E eu não quero isso, né? Eu quero selecionar um registro, no caso, um produto. Ou ele vai ter um código, né? E como que eu vou identificar o produto?
Pelo código. Por isso que eu defini esse campo como uma chave primária e do tipo identidade. Ele vai ser único, ele vai ter um valor único para cada produto. Então, olha, eu vou usar na cláusula where. Nunca esqueça disso, tá? Código igual a código. Tá? Então, eu tenho 3 parâmetros. Então, vou criar aqui o comando. Bom, então eu tenho nome, preço e agora eu tenho que passar o parâmetro código também, né? Para mim saber qual é o Vou abrir a conexão, executar, dar um execute no query e pronto. A minha rotina está pronta. Vamos executar. Então, olha, eu vou alterar. Então, do jeito que está aqui, não está muito funcional, mas eu vou, mais para frente, eu vou mostrar uma maneira da gente selecionar um registro aqui. Então, eu vou ter que informar o código que eu tenho que alterar, né? O 2. Vamos supor que eu tenho que alterar. O nome eu não vou alterar, mas eu tenho que copiá-lo aqui, porque senão ele vai, né, ser preenchido em branco. Então, o preço. Vamos supor que o preço aumentou. Aumentou o preço da borracha. Ele foi para 1,13. Tá? Então, eu vou clicar em alterar. Tá? Ainda não tem nenhuma mensagem, né? Então, para mim saber, eu tenho que clicar em exibir. Pronto. Note que estava 1.03, 1.13. Certo? Que é o valor que está aqui. Então, nossa rotina está funcionando. Bom, vamos então à última rotina, que é a rotina de deletar. A rotina de deletar, novamente, ele é muito parecida com a de atualizar. Então, olha, você está percebendo que isso aqui, olha, é básico. Só no select que mudou porque eu preciso de um conjunto de registro sendo retornado para me exibir. Nos demais, para insert, update e delete, é tudo igualzinho à rotina, né? Só com pequenas variações. Então, olha aqui o que vai mudar. Vai ser eu não vou ter mais aqui, eu não vou estar atualizando, né? Então, a instrução SQL vai ser delete from. Eu vou deletar da tabela. Produtos, se eu deixar assim, ó, ele vai deletar tudo. Então eu tenho que dar sempre uma condição, que é o where. Quando eu quero deletar o produto, mas qual produto? Um produto específico que tem um código X. Então eu vou deletar pelo código. Então eu só tenho um parâmetro aqui. Só tem que passar o código. Certo? Então eu vou dar um delete from produtos quando o código for igual ao que eu passar. Ok? Vamos salvar. E vamos testar. Olha, eu vou excluir a borracha, certo? Então, olha, eu vou ter que informar o código aqui, né? Código 2. Tá? E eu vou deletar. Vamos mandar exibir. Pronto, o registro foi deletado. Então, eu tenho aqui as minhas funcionalidades básicas criadas usando código ADONET clássico. Você viu que é muito simples trabalhar com ADONET, sabe? E nesse modelo. Aqui é claro que eu poderia, depois da execução aqui de cada, colocar uma mensagem. Né? Então vou colocar aqui apenas para... Né? A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é mostrar para vocês como é muito fácil você trabalhar. Né? Porque às vezes tem pessoas que me escrevem e-mails. Eu não estou conseguindo, eu queria gravar no banco de dados. Veja, é muito simples. Né? Aqui, existe uma maneira mais simples que é usar os assistentes. Mas aqui via código, né? É muito fácil. Né? Agora, uma outra funcionalidade que eu vou mostrar aqui, que é para facilitar a vida do desenvolvedor, note que quando eu não seria legal que eu aqui olhando no Grid View,
a hora que eu clicasse no Grid View aqui, ele me capturasse os valores aqui dos dados e exibisse aqui nas caixas de texto. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui para o código. Então o que eu tenho que fazer aqui? Olha, então o que eu quero fazer? Quando alguém clicar no Grid View, veja, numa célula, então ó, vamos voltar aqui que fica mais. Então eu vou clicar 2 vezes aqui, ó. Eu vou usar o Cell Click, tá? Do Grid View. Vamos aqui, ó. Eu vou selecionar o controle, coloquei em propriedades, cliquei em eventos, Cell Click. Quando alguém clicar numa célula, então não é esse o evento que eu quero não. Você poderia até usar outro evento dependendo da sua situação. O que eu quero fazer? Olha, quando ele clicar aí, eu vou ter que obter o valor do índice da linha atual. Então, ó, vamos definir uma variável, uma inteira, né? E nela eu vou capturar o quê? A linha atual chama-se current row, né? E o índice dela. Opa. Bom, depois que eu fizer isso, o que eu tenho que fazer? Olha, eu não peguei o índice da linha. Então, ó, eu vou pegar as caixas de texto e vou preencher com os valores dos itens das células. Então, ó, coluna 0 e a linha que eu obtive, certo? O que? O value txt, nome a mesma coisa, só tem uma alteração aqui, opa, e txt preço item. Eu vou arrumar isso aqui, tá? Então, ó, a hora que eu clicar na célula, eu vou obter o índice da célula, certo? Da linha. Então, é o número que vai indicar a linha. Então, ó, a linha aqui eu não estou exibindo código, nome e produto. Então, o código vai estar na coluna 0. O nome vai estar na coluna 1 e o preço na coluna 2, certo? Ponto. Muito fácil. Vamos ver se funciona? Opa, tem um erro aqui. Ah, tem um pontinho ali que não deveria, né? Então vamos ver se funciona. A hora que eu clicar aqui, olha lá, certo? Então vamos incluir mais uns 2 itens. Então vamos incluir aqui e vou mostrar uma outra coisa para você. Vamos pôr aqui lápis R$1. Então eu vou incluir. Olha lá, operação realizada com sucesso. Se eu mandar exibir, notou aqui o código? Eu não havia excluído o código 2. E por que agora ele não atribuiu o código 2? Porque o gerenciador ele não reutiliza código que uma vez foi utilizado e excluído, ok? Então vamos incluir um outro caneta. Incluído com sucesso, vou exibir. Tá. Então, ó, aqui eu preciso alterar, tá vendo? Eu cliquei aqui, ele me jogou o valor lá, então eu venho aqui, digito o novo valor, alterado com sucesso, mando exibir, pronto. Certo? Então aqui, ó, ele deu erro aqui por quê? Porque aqui eu não tratei, né? Eu não verifiquei se eu estou clicando aqui fora de uma célula, tá? Só que isso aqui não é o objetivo aqui da nossa videoaula. Então, ó, eu tenho que clicar, se eu clicar fora aqui, ele vai dar o erro. Eu poderia verificar se aqui o que eu estou obtendo é realmente uma linha válida, tá? Mas aqui o que eu queria mostrar basicamente nessa videoaula é como definir as funcionalidades básicas. No caso aqui, ó, eu estou dando um select, insert
update e um delete, que são as operações CRUDs, que são feitas no banco de dados. Então, isso que eu mostrei aqui agora, utilizar a .NET, só que o código que eu usei aqui, ó, ele está todo embutido no formulário. Qualquer alteração que ocorrer aqui na estrutura do banco de dados, eu tenho que mexer no banco de dados, tenho que mexer no formulário, tá? Ou seja, não é uma boa prática de programação programar dessa maneira que foi feito aqui. E na próxima videoaula eu vou mostrar como nós podemos, utilizando uma melhor prática de programação, separar as responsabilidades. Ou seja, eu vou tirar esse código aqui de acesso a dados do meu formulário. Eu vou colocar ele numa outra camada, que nós chamamos camada. Então eu vou mostrar como criar camadas com responsabilidade distinta. Então eu vou ter uma camada de interface, que vai ser o meu formulário, uma camada de negócios, onde vai ter a minha lógica de negócio. No caso, nosso exemplo aqui vai ser quase nula, né? E a camada de acesso a dados, que vai ser responsável pelo acesso a dados. Então, na próxima videoaula, eu vou continuar mostrando como acessar, realizar as operações básicas no banco de dados SQL Server usando a .NET e VBNet, só que usando uma arquitetura em camadas, tá? Então, nós vamos estar dando um passo a mais aqui, tá? Então, na próxima videoaula, eu vou mostrar isso para você. Antes, eu gostaria de mostrar aqui para você, no portal Macorati, se você tiver alguma dúvida sobre os objetos, a arquitetura .NET, você entra aqui no portal macorati.net e eu tenho diversos artigos sobre a .NET. Tenho aqui, ó, a .NET uma visão geral 1, onde eu falo dos objetos connection, tá? Como que usa, né? Um exemplo, o command, o data header, certo? Ok? E aqui, ó, o data table, eu vou falando aqui como que usar, como que você faz para trabalhar com ele, tá? O data view, certo? Que fazem todos objetos da arquitetura .NET. Aí, ó, o dataset, enfim. No portal eu tenho isso detalhadinho, com exemplos, tá? Para você tirar dúvida. É tudo gratuito, você acessa lá e não paga nada. Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima videoaula, onde eu vou mostrar como trabalhar com uma arquitetura em camadas no acesso a dados. Até lá!